O combate cristão, uma exposição de Efésios 6, versos 10 a 13, por Dr. Martin Lloyd Jones. Capítulo 16, Segurança, verdadeira e falsa. Agora vamos passar à consideração do outro aspecto, da maneira pela qual o diabo põe em execução as suas ciladas com relação à nossa experiência. Refiro-me aos problemas ligados à segurança da salvação, e veremos que as ciladas se manifestam exatamente ao longo das mesmas trilhas que já examinamos. O método do diabo sempre consiste em causar confusão. Como temos visto, ele faz isso impelindo-nos de um extremo a outro. De novo, veremos exemplos disto ao considerarmos a questão das investidas do diabo contra a nossa segurança da salvação. Espera-se que todos os cristãos tenham segurança da salvação. Deus não somente providenciou um meio pelo qual podemos ser salvos, e não somente nos salvou, mas também nos faz saber que Ele o fez. Este é um glorioso aspecto da vida cristã. Não é para o cristão ficar na dúvida e na incerteza. Há segmentos da Igreja que discutem a doutrina da segurança. A Igreja Católica Romana a desencoraja deliberadamente. Obviamente, se ela não fizesse isso, não haveria tanta necessidade de sacerdócio e do poder da Igreja e das suas autoridades. Ela mantém deliberadamente o seu povo na incerteza acerca da sua condição espiritual nesta vida e na vindoura. Assim, o romanista tem que procurar o sacerdote e confessar-se diante dele. Ele necessita de indulgências, ele reza pelos mortos e assim por diante. Isso, porém, é uma grosseira e terrível caricatura do ensino do Novo Testamento. Num sentido, o ensino do Novo Testamento preocupa-se mais com esta grande questão da segurança do que com qualquer outra coisa. Esse é o tema de muitas das epístolas. Como exemplo, veja-se a primeira epístola de João. Essas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. 1 João 5,13. O propósito é que tenhamos segurança, que experimentemos certeza. As razões disto são óbvias. É da vontade de Deus que possamos orar com confiança e com segurança. A oração do verdadeiro cristão não é para ser incerta. Ele não está vagamente tateando em busca de Deus. Na Epístola aos Hebreus, vocês verão que um dos seus maiores temas é justamente essa questão de segurança na oração. Cheguemos, pois, diz o autor, com confiança, com segurança, ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus 4,16. Ele fala de modo semelhante no capítulo 10. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Hebreus 10, 19 a 22. Assim é que se deve orar. Espera-se que o cristão ore com confiança e com inteira certeza de fé. Ele é um filho que se dirige a seu pai, não com incerteza, não com hesitação, e sim com ousadia, com esta grande segurança e confiança. Em acréscimo, o propósito é que o cristão tenha paz e alegria. Vejam de novo a primeira epístola de João, logo no começo do capítulo 1. Diz o apóstolo: essas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. Versículo 4. Tradução King James: para que a vossa alegria seja completa. Aqui está o velho apóstolo, no fim da sua longa existência, escrevendo com a consciência de que em breve morrerá, e pensando no bem-estar dos cristãos que irá deixar no mundo. Diz ele que lhes está escrevendo a fim de que tenham comunhão com ele, comunhão que na verdade é com o Pai e com seu Filho.
Ele lhes escreve, no entanto, não somente para que tenham esta comunhão, mas também para que a sua alegria seja completa. Mesmo num mundo como este, a alegria dos cristãos é para ser completa. O apóstolo Paulo escreve de maneira similar aos filipenses: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Filipenses 4:4. O plano é que essa seja a nossa experiência como cristãos. Não somente salvos, mas sabendo que somos salvos, dando-nos conta disso e regozijando-nos nisso, com gozo inefável e glorioso. 1 Pedro 1:8. Sendo assim, não admira que o diabo dê particular atenção a este aspecto da experiência cristã. Todo aquele que tem alguma experiência pastoral sabe que surge maior número de problemas neste ponto do que talvez em todo e qualquer outro contexto. O diabo tem aqui um esplêndido campo de ação e ele o utiliza plenamente na execução das suas astutas ciladas. É por isso que tão grande parte do Novo Testamento é dedicada a esta questão em particular. Os apóstolos desejavam ardentemente que estes cristãos desfrutassem os frutos dessa grande salvação. Todavia, muitas vezes os cristãos primitivos tinham dificuldades, pelo que precisavam dessas exortações. Essas grandes exposições de doutrinas seguidas de exortações são todas destinadas a dar a segurança e a alegria da salvação, paz, gozo e felicidade em Cristo Jesus. O espaço dado a este assunto pelo Novo Testamento é, por si só, uma prova positiva das ciladas do diabo com relação a isto. Do princípio ao fim, o objetivo dele é privar os cristãos deste glorioso aspecto da sua salvação. Contudo, o Novo Testamento vem em seu auxílio e os ensina a opor-se ao diabo e a derrotá-lo. É-lhes dada a promessa de que em breve Satanás será esmagado embaixo dos seus pés, conforme Romanos 16:20. Há certos livros que tratam do tema da segurança de maneira particularmente proveitosa. Possivelmente o maior deles é um tratado concernente aos afetos religiosos, escrito por Jonathan Edwards, o grande teólogo americano que viveu há 200 anos. É uma das mais magistrais análises do verdadeiro e do falso nessa questão de paz e segurança jamais escritas. É incomparável. Outro é de autoria de Richard Sibbes, um dos puritanos de 300 anos atrás, conhecido em Londres, onde pregou como o celestial Dr. Sibbes. Aplicaram-lhe essa expressão não somente porque parecia ter um incomum conhecimento das glórias que nos esperam, mas também porque era um magnífico médico da alma. Ele publicou um livro de sermões intitulado O Conflito da Alma. Este livro tem sido um bálsamo para muitas almas aflitas. Sibbes tem outro livro, A Cana Quebrada, que segue as mesmas linhas. Todas as suas obras foram escritas com o fim de consolar e fortalecer o povo de Deus. Na verdade, na maioria, os puritanos eram peritos neste assunto. Eles estavam sempre aplicando estimulantes da palavra, bálsamos espirituais, à alma ferida, à alma aflita. Ouçam, por exemplo, essas palavras de Thomas Brooks, outro grande puritano. Tal é a inveja e a aversão de Satanás pela alegria e pelo bem-estar do cristão, que ele só pode fazer o máximo da sua especialidade para manter as pobres almas na dúvida e nas trevas. Satanás sabe que a segurança é uma pérola tão preciosa que faz a alma feliz para sempre. Ele sabe que a segurança transforma o deserto do cristão em paraíso. Ele sabe que a segurança gera nos cristãos as disposições mais nobres e mais generosas. Ele sabe que a segurança que fará bastante fortes os homens para fazerem proezas, para destroçarem o seu vacilante reino por cima dele. E, portanto, ele aplica muita habilidade, muito empenho para manter as almas sem segurança, como fez para conseguir que Adão fosse expulso do paraíso. Thomas Brooks.
Então, como será que o diabo nos tratará com relação a este ponto? Como será que ele exerce as suas ciladas em conexão com toda essa questão de segurança da salvação? A primeira coisa que ele faz é tentar dar-nos uma falsa segurança, uma falsa tranquilidade, uma falsa paz e uma falsa alegria. Obviamente, se ele conseguir iludir algum de nós com aquilo que é falso, irá manter longe de nós o que é verdadeiro. E essa é uma das suas ciladas preferidas. Ele se aproxima do cristão e lhe oferece alguma coisa que na superfície parece verdadeiramente cristã: paz, alegria, felicidade e tranquilidade. Não obstante, com uma análise mais minuciosa, à luz das escrituras e da experiência, acaba vindo a ser nada mais, nada menos que uma horrenda falsificação, uma coisa falsa e espúria. Um exemplo disto acha-se no livro do Apocalipse, concernente à igreja de Laodiceia. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morna e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre e cego e nu. Capítulo 3, versos 14 a 17. Não se pode melhorar essa descrição de uma igreja ou grupo de pessoas cristãs que sucumbiu às ciladas do diabo neste aspecto particular. Aqueles chamados cristãos estavam plenamente satisfeitos consigo mesmos e se achavam ricos. Tudo lhes parecia estar correndo às mil maravilhas. Não precisavam de coisa alguma. E, no entanto, estavam numa terrível e trágica condição. Evidentemente, a igreja de Corinto também esteve sujeita à mesma tentação. O apóstolo, dirigindo-se aos coríntios na primeira epístola, capítulo 5, diz: Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. E estáis inchados, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eles estavam inchados, apesar disso. Tudo lhes parecia estar em ordem. Não havia problema. Tinham uma falsa paz, uma falsa tranquilidade, uma falsa alegria. Há uma alusão à mesma ideia na segunda epístola aos Coríntios, onde Paulo os concita: Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Capítulo 13, verso 5. É óbvio que o apóstolo não teria empregado essa linguagem se não tivesse fortes motivos para pensar que havia alguma coisa gravemente errada na vida daquela igreja. Qual a causa da condição na qual um verdadeiro cristão, alguém que confessa a fé cristã, tem a opinião de que tudo vai bem e parece ter grande e maravilhosa segurança? Uma das causas principais é que, de um modo ou de outro, o indivíduo foi introduzido na vida cristã de maneira muito precipitada. Essa situação é a mais comum em pessoas cuja conversão foi forçada. Ela é resultante de mero assentimento intelectual à verdade, sem conhecimento experimental do poder da verdade. Há um tipo de evangelização que concita as pessoas a dizerem: aí está, é isso que as Escrituras dizem. Você está disposto a dizer que concorda com isso? Sim, que bom. Você é cristão, tudo está bem. Ora, há um sentido em que isso pode estar certo como uma declaração da justificação pela fé. Mas há outro sentido em que pode ser o maior perigo. A simples repetição de declarações e fórmulas não prova necessariamente que somos cristãos. Também os demônios creem e estremecem. Tiago 2,19. Houve pessoas na igreja primitiva que outrora haviam feito todas as afirmações corretas. Ponderem o que João nos diz em sua primeira epístola. Havia certas pessoas, diz ele,
que saíram de nós e que saindo deram prova de que não eram de nós. Quer dizer, deram prova de que na verdade não são todos de nós. 1 João 2,19. Entretanto, elas estiveram na igreja e jamais teriam sido aceitas na igreja primitiva, que era muito cuidadosa nessas questões, se não tivessem aderido à verdade. Elas haviam concordado com todas as declarações e todavia saíram, entre aspas, provando, diz João, que nunca foram verdadeiramente cristãs. Mas a princípio tinham toda a aparência externa de que eram. Todas as suas declarações eram corretas. Parecia que eram perfeitamente ortodoxas. Por algum tempo pareciam alegrar-se com isso. Um semelhante estado de coisas é mencionado nos primeiros versículos do capítulo 6 da Epístola aos Hebreus, onde vemos pessoas que não só diziam as coisas certas, porém que também provaram o dom celestial e as virtudes do século futuro. Apesar disso, o escritor mostra com a maior clareza que elas nunca tinham sido regeneradas, contudo apresentavam a aparência de que eram cristãs. Indubitavelmente, a causa mais prolífera desse acontecimento é que os homens e mulheres têm sido forçados e levados a apressar-se a confessar a verdade antes de a possuírem e antes que ela fosse parte das suas vidas. Examinemos, pois, as características desta condição perigosa para podermos evitá-la. Em primeiro lugar, o que há de errado com uma pessoa nessa condição é que realmente nunca houve uma mudança radical em sua vida. De fato, não há vida nova nela. Houve alguma modificação na vida velha, mas isso sozinho não faz um cristão. O cristão não é aquele que apenas modificou sua vida anterior. É aquele que nasceu de novo, que tem uma vida nova. Há um novo princípio nele, uma nova dinâmica, uma nova disposição colocada ali pelo Espírito de Deus. É isso que faz de um homem um cristão. O período surge porque a mudança pode ser imitada, simulada, como uma flor artificial que às vezes quase não se pode distinguir de uma flor viva natural. Por uma ou outra razão, o indivíduo pode ter se tornado infeliz em sua vida e sua consciência pode estar lhe causando aflição. Casualmente, descobre a mensagem cristã e a adota. Ele põe um freio no que havia de errado em sua vida e a amolda a um novo padrão e a um novo modo de viver. Tudo isso ele faz mediante um esforço da sua vontade. E até certo ponto isso pode ser feito. Não há por que sustá-lo, nem como. Os homens de boa moral vivem pelo uso da sua força de vontade e do seu entendimento. Assim é que uma pessoa pode modificar sua vida em tão considerável medida que, olhando-a casualmente, você dirá que se trata de um cristão ou de uma cristã excepcionalmente admirável. Contudo, pode não ser cristão de modo nenhum. A diferença entre o verdadeiro e o falso e a diferença que há entre haver dentro de você no centro que domina e dirige tudo, um princípio de vida, por um lado, e por outro lado apenas fazer-se um acréscimo de alguma coisa àquilo que você já possui, ou produzir-se uma modificação daquilo que você é na superfície e somente na superfície. É um difícil e sutil, porém estamos tratando das astutas ciladas do diabo, que de todos os fabricantes de produtos artificiais é o maior artista e o maior perito. Ele tem causado interminável confusão na igreja através dos séculos, fazendo justamente isso. E de igual maneira tem confundido muitas pessoas individualmente. Portanto, a pergunta vital que devemos fazer a nós mesmos é: tenho ciência de que há algo inteiramente novo dentro de mim? Tenho consciência de estar sendo dominado e dirigido por alguma coisa, ou seja, por alguém, e não por mim mesmo? Posso dizer em algum grau, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim? E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim? Conforme Gálatas 2:20. Você está consciente do fato de que alguma coisa foi feita com você?
Não que você tenha feito alguma coisa, não que você esteja modificando o que você era, ou o que você tinha, ou o que você tem. Você tem consciência nas profundezas do seu ser de que Deus fez algo e colocou algo em você? Você pode dizer: somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, conforme Efésios 2:10. Você pode dizer: sou uma carta de Cristo, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Segundo 2 Coríntios 3, versos 2 e 3. Esse é o critério por excelência de diferenciação. E se a pessoa for sincera para consigo mesma, será capaz de perceber a diferença. Outro teste surge do fato de que a pessoa cuja profissão de fé em Cristo é falsa e espúria nunca fica preocupada consigo mesma, de forma alguma. Como os membros da igreja de Laodiceia, essa pessoa está cheia de bens, rica, não tem falta de coisa alguma. Nunca se sente descontente consigo mesma e nunca se interroga a si mesma. Esse teste é muito penetrante. O diabo sempre faz uma asneira, que é sempre a asneira do falsário ou do fabricante de coisas falsificadas. Ele exagera as coisas. A espécie de pessoas que foi levada às pressas para uma falsa conversão e que tem falsa paz e falsas alegrias, nunca tem problema nenhum e nenhuma dificuldade e não pode entender do que estamos falando. O hino de William Cowper, que contém o verso: onde está a bem-aventurança que conheci, quando pela primeira vez o Senhor eu vi? Não tem sentido para eles, é estranho para eles. Na verdade, é ridículo para alguns deles e eles não podem compreender porque as pessoas haveriam de escrever livros como O Conflito da Alma e Tratado concernente aos afetos religiosos, ou algumas das obras de Bunyan. Não entendem porque nunca enfrentaram problemas defrontados pelos peregrinos da obra O Peregrino. Ah, dizem eles, desde o momento em que passei a crer, nunca tive nenhum problema. Jamais tomaram ciência de nenhuma dificuldade. Nunca se sentiram perturbados pela consciência de uma natureza pecaminosa. Não sabem o que é sentir que há nos seus membros outra lei, conforme Romanos 7:23, arrastando-os para baixo. Nunca têm dificuldade nenhuma em relação a si próprios. Não há nada mais alarmante do que esta espécie de euforia, entre aspas, como é chamada em termos médicos. Há certas moléstias que dão um tipo de euforia. A pessoa desconhece que está doente, sente-se extraordinariamente bem. Essa é a característica de algumas doenças e certamente é a característica desta doença espiritual em particular. Os indivíduos do tipo falso e espúrio vão extraordinariamente bem. Nunca se sentiram tão bem. Nunca as coisas correram tão bem para eles. Nunca lhes sobreveio mal nenhum. Noutras palavras, eles são muito diferentes do apóstolo Paulo e dos demais escritores do Novo Testamento, que sentiam problemas interiores e principalmente sentiam problemas no corpo. O apóstolo Paulo tinha que subjugar o seu corpo, conforme 1 Coríntios 9:27. Entretanto, essas pessoas jamais têm dificuldade alguma. Elas não entendem o linguajar do apóstolo. Tudo tem sido maravilhoso para elas, desde quando passaram a crer. Isso constitui um contraste não somente com o ensino do Novo Testamento, e sim também com as experiências dos santos de Deus através dos séculos, os quais tiveram grandes problemas na luta que travaram com o mundo, a carne e o diabo. Portanto, a presença ou a ausência de problemas espirituais é um teste muito bom e sutil. Outra manifestação do cristianismo espúrio dessas pessoas é que elas sempre têm grande aversão pelo autoexame. Elas nos dizem que não temos por que envolver-nos nisso. É uma sondagem interior e se cedermos a isso, simplesmente vamos infelicitar-nos. Dizem elas: olhe para o Senhor, olhe para fora, não para dentro de si. Nunca faça autoexame de maneira nenhuma. Uma violenta objeção ao autoexame é sempre uma segura indicação de que a experiência é falsa e espúria.
porque o Novo Testamento está repleto de exortações a que nos examinemos, a que nos provemos a nós mesmos, a que nos certifiquemos da nossa posição. Constantemente somos advertidos contra tudo quanto é falso, falsos espíritos, falsos apóstolos e falsidade em nós mesmos. Todavia, as pessoas iludidas não gostam dessas advertências, pois acham que se começarem a examinar-se a si mesmas, acabarão infelizes. E como o enfermo que não quer consultar o médico, ora não, diz ele, se eu for ao médico ele vai me mandar ficar na cama, ou vai sugerir uma operação. Assim, em vez disso, procura persuadir-se de que tudo está bem. Que loucura completa em toda e qualquer esfera. Com muita frequência isso acontece na esfera espiritual. Em outras palavras, o problema com este tipo de pessoas é que elas estão sempre muito sadias, sem dificuldades, sem problemas, sem nenhuma dúvida. Dizem elas sobre o que é que esses indivíduos mórbidos estão falando ou escrevendo. O que falam é absurdo, há alguma coisa errada com eles. Sua mente não está funcionando bem. Respondo que se uma pessoa pensa ou diz essas coisas, está indo contra o ensino do Novo Testamento. O teste subsequente é a presença de alguma forma de antinomianismo. Significa que a vida dessas pessoas não corresponde às suas grandes reivindicações. Elas alegam que se regozijam em sua salvação e que não têm problemas nem dificuldades. Tudo é paz e alegria, tudo está bem. Certamente é nosso direito esperar um tipo de comportamento espiritual fora do comum dessas pessoas. Se elas mantêm tal relação com Deus que não tem dificuldades ou problemas, você tem o direito de esperar que elas sejam exemplos excepcionalmente brilhantes e gloriosos de domínio próprio e de autodisciplina. Em todos os aspectos, elas devem ser modelos daquilo que o cristão devia ser. Mas, em geral, você verá o oposto disso. Há defeitos óbvios e patentes em suas vidas. Elas não correspondem ao que se dizem ser. Noutros termos, sempre faltam ao falso as marcas e as características do verdadeiro. O homem que tem verdadeira paz, alegria e segurança real jamais é falastrão, jamais é fanfarrão. Possivelmente não havia ninguém que tivesse maior segurança da salvação do que o apóstolo Paulo. Mas ele nunca foi falastrão, nunca foi fanfarrão. Vocês podem imaginá-lo frívolo? Podem imaginá-lo dizendo essas coisas com basófia? Jamais. Na verdade, em suas epístolas, em especial quando escreve a jovens como Timóteo e Tito, ele afirma que até os jovens devem ser sérios, moderados e sóbrios. Naturalmente, isso deveria ser óbvio, porque a verdade mesma é grandiosa e gloriosa. Tem a ver com a nossa relação com Deus. Aquele que conta vantagem em sua conversa sobre Deus, virtualmente nos está contando que nada sabe sobre Deus. Jó foi um que por um pouco de tempo caiu nessa armadilha. No entanto, quando retornou a Deus, a primeira coisa que fez foi pôr a mão na boca e dizer: falei loucamente. Sua mulher tinha falado mais loucamente ainda. Mulher ignorante que era, não sabia o que dizia. Nunca há basófia ou fanfarronice quanto ao cristão verdadeiro, cuja segurança é real e genuína. Ademais, o verdadeiro, em distinção ao falso, sempre é plenamente marcado por um sentimento de admiração, de espanto e de surpresa. Outro sim, o verdadeiro cristão não diz, claro que fui salvo. Ele diz, é espantoso que eu seja salvo. Como foi que o Deus Todo-Poderoso dignou-se para dar-me a sua atenção? Eu sou o menor dos apóstolos, disse Paulo, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. E por derradeiro de todos, Cristo me apareceu também a mim como a um abortivo, o Filho de Deus, o qual me amou, até mesmo a mim, e se entregou a si mesmo por mim. 1 Coríntios 15, de 8 a 9. Gálatas 2, 20. Paulo não tira vantagem disso, ele fica admirado, fica espantado com isso. E todo aquele que compreende algo do significado da salvação, certamente está cheio deste mesmo espanto. Não há nada aí, nada de fanfarronice,
que alardeia: estou salvo e tudo vai bem. Ao contrário, aquele que verdadeiramente foi salvo diz: a coisa mais espantosa me aconteceu. O grande, eterno, santo e onipotente Deus, em sua misericórdia, achou um meio de me perdoar. Foi o que o Charles Wesley estava sentindo quando escreveu: eu poderia tirar proveito do sacrifício do Senhor? Por mim morreu, causei-lhe a dor. Morreu por mim, que o persegui. O seu grandioso amor me espanta. Morreste, ó Deus, por mim, por mim. E Isaac Watts descreve a sua experiência. Quando vejo bem a espantosa cruz, cruz em que morreu o príncipe da glória, meu lucro maior considero perda, e desdém derramo sobre o meu orgulho. E se em sua paz, alegria e tranquilidade não houver este elemento de admiração e de assombro por você ser o que é, deverá examinar-se a si mesmo e examinar de novo o alicerce da sua vida. Outra característica da pessoa verdadeiramente salva sempre é a humildade. Como é negligenciada a graça da humildade? Estamos vivendo numa época que acredita no culto da personalidade, a autoconfiança, segurança pessoal. É a antítese do Novo Testamento que ensina: bem-aventurados os mansos e bem-aventurados os pobres de espírito. Ouçam as palavras empregadas pelo Senhor: não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que a faça triunfar o juízo. Mateus 12, 20. Ele, o Filho de Deus, humilhou-se. Filipenses 2, 8. Vejam isso também nos seus seguidores. Vejam-no em tantos homens vigorosos, com o seu gênio, seus intelectos flamejantes, seu magnífico entendimento. Vejam-no no apóstolo Paulo. Examinem as vidas dos santos ao longo dos séculos e verão que todas as igrejas estão de acordo nisto, inclusive a católica romana. Não há maior marca, entre aspas, do verdadeiro santo do que a humildade. Portanto, se não há este elemento em nossa paz e alegria, se ao contrário esta é caracterizada por jactância, autoconfiança e fanfarronice, não é genuína. É de fato uma horrível falsificação, um artifício fabricado pelo diabo. Como teste final, eu diria: o verdadeiro está em completo contraste com as características da igreja de Laodiceia. Dormir sobre os louros, estar satisfeito consigo mesmo e achar que você não tem mais nada a fazer, exceto manter o que você é. Antes, o verdadeiro é descrito com as palavras: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Quanto mais o homem tem, mais ele se dá conta do que não tem, e mais ele deseja ter. Eis a principal característica do cristão verdadeiro: um sentimento de insatisfação com o que ele tem. Ele não está satisfeito, sempre quer mais. O relato clássico desse tipo de experiência acha-se nos escritos do apóstolo Paulo. Se já houve um homem na igreja cristã que tinha o direito de estar satisfeito consigo mesmo, era Paulo. No entendimento, no conhecimento, na capacidade para expor a verdade, nas experiências que lhe foram concedidas. Apesar disso tudo, ele nos diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, 13 e 14. Vemos aí a característica de um verdadeiro santo. Ele não se mostra satisfeito e contente consigo mesmo, nem confiante no que é ou no que tem. Ele dá graças a Deus por aquilo que ele lhe deu, mas pode divisar o vasto oceano a estender-se infindável além de horizontes que até sobrepujam a sua imaginação, e se sente como um bebê chapinhando na praia dessa imensidão. Por isso quer avançar e progredir. Eis a sua ambição, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição,
e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Filipenses 3:10. Não julgo que o haja alcançado, mas avançando, prossigo para o alvo. Continuo avançando, consciente das minhas deficiências e da minha indignidade, compreendendo quanta coisa mais existe para eu possuir. Mas os que têm falsa paz nada sabem dessas coisas. Acreditam que não há mais nada que acrescentar. Já têm tudo, já chegaram lá. Acaso não é óbvio que isso não passa de uma horrível, feia e astuta falsificação produzida pelo maligno? Então a primeira coisa que o diabo procura fazer é manter-nos longe da verdadeira segurança e da verdadeira paz, alegria e tranquilidade, oferecendo-nos e dando-nos uma imitação, uma falsificação. Tão logo temos o falso, já não procuramos mais nada. Os laodicenses não procuravam nada. Foi por isso que o apóstolo, na qualidade de mensageiro de Cristo, teve que falar-lhes numa linguagem tão forte. Aconselho-lhes, insisto com vocês, pleiteio com vocês, façam isso de uma vez. Devem comprar este aura, providenciem novas vestes. Estão completamente errados, não têm ideia da sua condição. Insisto com vocês, aconselho-lhes. No entanto, o diabo não deixa a coisa por aí. Primeiro ele procura meter-nos neste estado de aquiescência passiva, na condição de drogados, dando-nos o produto falso. Porém, se falhar nisso, não o dará por terminado. Então mudará completamente de tática. Irá de um extremo ao seu exato oposto. Mudará sua tática, mudará de cor, como camaleão, não poupará esforços para derrotar o povo de Deus. Neste ponto, o diabo começa a aparecer como o acusador de nossos irmãos, o nosso adversário, conforme Apocalipse 12:10 e 1 Pedro 5:8. Havendo tentado fazer as pessoas pensarem que são personalidades cristãs maravilhosas, ele dá um giro completo e afirma que não são cristãs de modo algum. Agora ele passa você pela peneira, e o prova e o examina. Ele que antes procurava desanimá-lo do autoexame, agora se põe a examiná-lo e o força a examinar-se de maneira tão extrema que você fica duvidando se realmente alguma vez foi cristão. Ele o sacode e procura derrubá-lo. Tenta mover os alicerces debaixo dos seus pés. Torna-se o acusador dos irmãos, o adversário. Ao começarmos a considerar este aspecto das astutas ciladas do diabo, lembramo-nos de que, graças a Deus, há uma coisa que o diabo não consegue fazer. Ele não pode privar-nos da nossa salvação. Isso é uma total impossibilidade. Estamos nas mãos de Deus, somos feitura sua, e ninguém, nem homem, nem o diabo, as arrebatará da minha mão, disse Jesus. Efésios 2:10 e João 10:28. Se não há clareza em nós quanto a esta doutrina, já fomos derrotados pelo diabo. O diabo não pode privar ninguém da sua salvação. Se pudesse, ele o faria e ninguém seria salvo. O diabo é o valente, como diz o Senhor Jesus, na figura que ele emprega nos evangelhos. E como é valente, ele guarda armado a sua casa, e em segurança está tudo quanto tem, conforme Lucas 11:21, e os homens não podem escapar das suas garras. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura, e libera os seus bens, conforme o versículo 22. Se isso não fosse verdade, não haveria nenhum salvo, nenhum remido. Todos nós fomos arrancados da garra do diabo. O Senhor Jesus Cristo fez isso, e o diabo jamais poderá apanhar-nos de volta. Se pudesse recuperar-nos, todos nós cairíamos de novo em seu poder. Contudo, não pode. O apóstolo João fala disto explicitamente. E esse é um pensamento sumamente consolador. Em sua primeira epístola, capítulo 5. No versículo 18 lemos: Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, não vive pecando, não permanece na esfera e no território e nos domínios do pecado.
Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Não pode agarrá-lo, não pode pegá-lo. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Essa é a consolação definitiva. Essa é a parte vital de toda a armadura de Deus. O diabo jamais poderá tirar a nossa salvação. Jamais nos tirará a paz que acompanha a salvação. Jamais poderá tomar de nós o repouso destinado a ser a porção do povo de Deus. É precisamente neste ponto que ele põe em ação toda a sua engenhosidade e manifesta suas ciladas astutas e sutis. Ele sabe que não poderá levar-nos de volta para o seu reino, de modo que só lhe resta fazer uma coisa. Muito bem, diz ele, eles pertencem ao Senhor e não a mim. O que vou fazer é torná-los infelizes, vou torná-los miseráveis, vou privá-los da alegria que sentem por aquilo que o Senhor fez por eles. Assim começa ele a pôr em exercício as suas astutas ciladas. Se você tem alguma dúvida quanto às ciladas do diabo neste aspecto, faça a si mesmo certas perguntas. Você está desfrutando segurança da salvação neste momento? Você pode dizer de si próprio que o apóstolo Pedro diz àqueles desconhecidos cristãos do século I, ao qual não o havendo visto amais, no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, conforme 1 Pedro 1,8. Isso é verdade com relação a você? Pedro não estava escrevendo a respeito dele mesmo, e não estava escrevendo acerca dos outros apóstolos. Estava escrevendo a respeito de cristãos anônimos, aos estrangeiros dispersos. Ele não sabia os nomes deles. Tudo o que sabia era que eram cristãos. E porque eram cristãos, o que ele disse é verdade quanto a eles. Seria verdade quanto a nós? Você pode dizer que a sua alegria é completa, como João afirma que deve e pode ser, em 1 João 1,4? Se não é, é por causa das ciladas do diabo. Você pode ser cristão e todavia pode faltar de segurança. Você é salvo, mas pode não saber disso por causa das ciladas do diabo. Ele pode privá-lo da alegria, da felicidade e do poder da salvação. Ele não pode privá-lo da salvação. Muitas vezes, com as suas terríveis ciladas, ele tem levado os cristãos a um estado de infelicidade, como se eles não fossem cristãos.